Alguém pode dizer assim, eu não sei fazer nada, eu não faço nada da igreja. Você faz sim, você ora, você busca, você participa, você fala com Deus, você oferta, você dizima, você está aqui nesta noite, então você está trabalhando para o Senhor, amém? Eu gostaria que os irmãos que têm a sua palavra de Deus pudessem estar abrindo no livro de Efésios, capítulo 2, nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 10. Efésios, capítulo 2, do versículo 1 até o versículo 10. Amém. Vou compartilhar com os irmãos esses versículos, a palavra do Senhor. Sei que a hora está um pouquinho apertada, mas vamos ver o que Deus tem para nós. Aleluia. Todos os irmãos acharam? Amém. Amém? Quem não achou, diga misericórdia. Então. Alguém não achou? Agora achou? Está procurando aí? Não tem problema não, vou esperar aí. Efésios vai ficar depois de Coríntios. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: que vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar no século vindouro a abundante riqueza da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem de obras, para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criadas em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Amém? Glória a Deus. Mas nós vamos falar um pouquinho aqui em relação a esses versículos que nós acabamos de ler. E se eu fosse colocar aqui um título para a mensagem, eu colocaria aqui a graça de Deus. Porque somente pela graça de Deus é que o ser humano ele pode ser salvo. Somente pela graça. E Paulo ele começa aqui a falar à igreja de Éfeso que o ser humano, ele quando ainda não tem um encontro, ou o ser humano na verdade, ele já nasceu morto espiritualmente. Alguém pode dizer assim, mas como assim? Desde que houve-se o pecado de Adão e Eva, a raça humana agora ela já nasce morto espiritual. Ou seja, o ser humano ele só vai ter vida após ter um encontro com Jesus. Se nós olharmos, irmãos, lá em Ezequiel capítulo 37, nós vamos ver que a palavra do Senhor veio para Ezequiel que ele teria que profetizar. Ele estava
para ele profetizar para pessoas que estavam mortas, ou seja, um cemitério, ossos secos. Aqui, quando fala mortos, não é um morto físico. Quando está dizendo aqui, estando vós em mortes, ofensas e pecados, não está falando da morte física. Aqui está falando simplesmente da morte espiritual. Então, o pecado é que traz a morte espiritual do ser humano. E o ser humano, se nós olharmos na Bíblia, na palavra do Senhor, nós vamos ver que todos estão mortos espirituais. Todo ser humano foi gerado morto espiritualmente falando. E quando nós olhamos para um cadáver, ou olhamos para um defunto, ele não consegue enxergar, ele não consegue ver, ele não tem atitudes, ou seja, ele não tem sentimentos, porque está morto. E assim é a pessoa que está morta espiritual. Ele pode até ler a palavra, mas ele não entende, ou às vezes ele nem quer ler a palavra, ou às vezes ele nem está preocupado com a palavra, ou nem está preocupado com a vontade de Deus. E quando nós olhamos os dias de hoje, tem muitas pessoas que estão dessa forma, não querem ouvir a palavra de Deus, não quer dar ouvido à palavra de Deus. Mas glória a Deus, você que está aqui nessa noite, que deu ouvido à voz do Senhor, aceitou ao Senhor Jesus como o único Salvador da sua vida. Então nós vemos aqui que Paulo está falando do ser humano que não tem vida, ou seja, está morto espiritualmente falando. Paulo, ele diz na carta de Romanos, que ele diz assim: todos pecaram e carecem da glória de Deus. Ou seja, todo ser humano peca, ou todo ser humano nasceu pecador, mas ele precisa, ele necessita, ele carece da glória de Deus, ou ele carece, ele precisa da presença de Deus. O próprio Paulo, em Romanos capítulo 6, versículo 23, diz assim: porque o salário do pecado é a morte. Mas o interessante que diz Paulo ainda nesse mesmo versículo: mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aqui Paulo está falando do ser humano que ainda não teve encontro com Jesus. No versículo 2 ele diz assim: em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo. Aqui não é o mundo físico, igreja. Aqui não é as maravilhas que Deus fez. Não está falando aqui das estrelas do espaço, mas está falando das atitudes das pessoas que ainda não conhecem Jesus. Está falando das pessoas que ainda não tiveram encontro com Jesus. Está falando das pessoas que estão mortas espiritualmente e que não ouvem a palavra, que não dão crédito à palavra. Mas ele está dizendo que nós estávamos, aí eu vou chegar na parte que é sua, que é minha, que um dia nós tivemos um encontro com Jesus, que está aqui nesses versículos. Estamos segundo o príncipe da potestade do ar, ou seja, Satanás tomando conta do mundo, querendo destruir, destruir famílias, destruir lares, destruir pessoas. Então nós vemos que em outro tempo estávamos assim, sendo conduzido pelo adversário. Um dia eu estive assim, graças a Deus hoje eu não estou mais assim. Do Espírito que opera nos filhos das desobediências. Nós éramos desobedientes. Às vezes íamos, às vezes até numa igreja, mas não ouvia, estavam desobedientes, desobedecia a palavra, desobedecia o Senhor, desobedecia os mandamentos. E se nós olharmos na palavra do Senhor, se nós obedecemos os mandamentos do Senhor, diz a palavra que nós vamos comer o melhor dessa terra. Aí alguém pode falar, mas às vezes passamos dificuldades. Mas o importante é que você está semeando a palavra de Deus, semeando a palavra do Senhor, semeando para que pessoas possam ter salvação como você. Como eu costumo dizer, o importante é nós recebermos a salvação em Cristo Jesus. Materiais é bom,
coisas materiais é agradável também aos olhos, mas para nós recebermos a salvação, nós temos que ter Jesus na nossa vida. Mas vamos aí ainda. No versículo 3 diz assim: entre os quais todos nós, ele estava incluindo. Paulo estava incluindo a vida dele, porque ele era um pecador, ele foi um pecador, ele passou-se como um pecador, porque todos estão destituídos da glória de Deus. Por um homem entrou o pecado na raça humana, mas nós damos graças ao Senhor, porque por um homem também nos deu a salvação, que se chama Jesus Cristo. Entre os quais todos nós andávamos nos desejos da carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, ou seja, nós fomos gerados mortos, e a ira de Deus também veio sobre a humanidade. Por quê? Porque todos pecaram, porque nós somos pecadores, nós somos errôneos, porque a Bíblia nos diz até então que não tivéssemos aceitado a Jesus. Vamos entender assim. Obras da carne, a vontade da carne. E tem tanta vontade da carne, eu costumo dizer assim que nós temos que lutar contra o adversário, contra a carne e contra o mundo. São 3 adversários que nós temos que lutar. O mundo que às vezes quer nos tirar da presença de Deus, a carne que muitas das vezes quer nos levar-nos para as coisas da carne, e o nosso adversário que ele veio para roubar, matar e destruir. Mas eu quero dizer que Jesus veio para te dar vida e vida em abundância. Jesus veio, o diabo veio para destruir casamento, o diabo veio para roubar, veio para matar. Mas o meu Jesus e o teu Jesus não, ele veio para te dar vida. Vida em abundância. O que é vida em abundância? Eu costumo dizer assim, que vida em abundância é aqui na terra e lá no céu, em nome de Jesus. A vida aqui está de fácil, igreja? A vida aqui na terra está fácil? Não. Você quer morrer? Não, né? A vida está difícil aqui na terra, mas eu também não quero morrer, não. Eu quero viver a glória de Deus e fazer a obra de Deus, fazer a vontade de Deus, fazer a vontade do Senhor. Então nós vemos aqui que é da natureza do filho da ira, como outros também. Ele está incluindo, ele está falando, eu também era filho da ira. Mas agora vem a parte boa, a parte interessante para nós. Se você ainda está incluído aqui, que você aceita Jesus como Salvador da sua vida. Mas o versículo 4 diz assim, que nós já estivemos louvando aqui o Senhor, como Deus é bom, Deus é amoroso, Deus é misericordioso, Deus é o nosso pastor, Deus é aquele que cuida de nós, Deus é aquele que nos dá livramento, Deus é aquele que está à sua direita, Ele que vai abrindo os caminhos, Ele que vai abençoando a sua vida. E no versículo 4 diz assim, mas, olha a palavra, mas Deus que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou. Nós vemos aqui, irmãos, a misericórdia de Deus. Graças a Deus, Deus é tão misericordioso para com as nossas vidas, porque nós, como eu estava falando para a nossa irmã Cida agora de pouco, antes de nós começarmos o culto, eu falei uma palavra que nós não somos merecedores de nada. Nós não merecemos nada, mas pela misericórdia de nosso Deus, nós estamos aqui. Pela misericórdia de Deus, nós passamos por uma pandemia. Pela misericórdia de Deus, o Senhor nos deu mais um dia de vida para adorarmos ao Senhor. Pela misericórdia de Deus, Ele colocou um alimento na sua mesa nesse dia. E às vezes a gente fica olhando na televisão, a gente vê tantas guerras, como está acontecendo lá, pessoas passando fome, pessoas tanta necessidade. Por quê? Porque a guerra não é bom. A única guerra que é boa é nós lutarmos contra os principados e potestades através de nossa oração. Essa sim que você guerreia através da tua oração. Mas nós
glorificamos a Deus porque o nosso Deus ele é riquíssimo em misericórdia, porque nos amou. Entregou Jesus Cristo por mim e por você. Nós éramos para estar lá, os profetas eram para estar lá, os discípulos eram para estar lá, mas não. Deus enviou Jesus Cristo para morrer na cruz do Calvário, para nos dar a salvação, e pela graça e a misericórdia de Deus nós estamos aqui, somente pela misericórdia de Deus. E eu fico imaginando assim, o ser humano não é assim. O ser humano, se às vezes você errar uma vez, talvez ele até perdoa, na segunda ele não tem misericórdia. Mas o nosso Deus é um Deus de misericórdia, e pela misericórdia dele ele nos amou. Aí no versículo 5 diz assim: estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Ou seja, ele nos deu vida. Quem tem vida com Cristo Jesus, aí diga glória a Deus. Porque ele veio para dar vida para o ser humano. Ele veio para dar vida. Mas muitos não estão querendo essa vida. Mas graças a Deus, eu e você, quem aceitamos a Jesus, estamos aí seguindo, batalhando com dificuldade, com problemas às vezes, com momentos difíceis, momentos tão atribulados, mas ainda temos vida, porque temos Jesus na nossa vida. Então nós vemos que o ser humano estava morto, mas quando aceita Jesus, quando entrega a sua vida para Jesus, ele começa a ter vida. É o que Paulo estava dizendo aqui. E ele diz no versículo 6: e nos ressuscitou juntamente com ele. O que quer dizer aqui? Quando Jesus ele ressuscitou ao terceiro dia, ele venceu a morte, ele venceu Satanás, ele venceu o inimigo, e ele está querendo dizer para mim e para você que ele ressuscitou você também lá no lamaçal do pecado, colocou os seus pés sobre a rocha, colocou um novo cântico no seu lábio para você ser um vencedor também, ser mais do que vencedor em Cristo Jesus. A palavra está dizendo, e diz assim, juntamente com Cristo, porque quando Jesus ressuscitou, ele ressuscitou a mim e ressuscitou a você, quer te dar vida. Ah, pastor, mas eu ainda não aceitei a Jesus. É noite oportuna, é momento oportuno que você aceita a Jesus como único salvador da sua vida, porque tem muita gente que às vezes aceita Jesus 10, 20 vezes, mas não muda de vida, porque aceitar a Jesus é mudar de vida, entregar a sua vida, deixar que o Espírito Santo mude a nossa vida, ou seja, regeneração, mudança de vida, mudança de atitude. E aí no versículo 7 diz assim, olha interessante esse versículo, para mim e para você. Olha o que diz, para mostrar, Paulo está dizendo, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça. Eu começo a olhar nesse versículo aqui, eu começo a ver Paulo ele falando desse versículo, e ele se colocando, ele se imbuindo, sabe por quê? Porque ele era pecador, ele matava os crentes, agora ele é um servo do Senhor, e ele está pregando a palavra de Deus, ele está anunciando o Evangelho aos momentos vindouros, ou os dias da frente, ou seja, os dias que iriam vir, e você também está aqui nessa noite, aceitou a Jesus, está evangelizando, está falando das maravilhas, daquilo que Deus fez na sua vida. Eu costumo dizer, irmãos, eu não tenho vergonha de falar. Quando alguém começa a reclamar de dor de estômago, eu falo porque Jesus curou meu estômago. Eu falo, Jesus cura, Jesus é bom. Eu tomava remédio tantos, mas Jesus curou. Então, é algo vindouro, aquilo que você vai falar, que você vai expressar o que Jesus fez na sua vida. Por isso que Paulo está dizendo, para mostrar, você é salvo para quê? Para que eu vou aceitar Jesus? Vou aceitar Jesus para ele mudar minha vida,
para Ele abençoar a minha vida e para me mostrar para as pessoas o que Deus fez. Ah, pastor, eu não sei pregar, eu não sei subir em cima do púlpito, eu não sei tocar bateria que nem o nosso irmão Mário toca, eu não sei tocar guitarra ou violão que nem o Jean toca, eu não sei cantar igual a Karina, mas fala daquilo que Jesus fez na sua vida. Anuncia aquilo que Jesus fez. O que Jesus fez? Jesus curou, Jesus me libertou do cigarro, Jesus me libertou da bebida alcoólica, Jesus me libertou do palavrão. Fala o que Jesus fez, é o que Paulo está querendo dizer aqui, para mostrar aos séculos idosos abundantes riquezas da sua graça. Jesus me salvou, Ele pode salvar a sua vida também, Ele pode libertar. Esses dias eu estava num determinado local, e até acho que eu comentei aqui, e o pessoal falando assim, nossa, mas está muito quente, está quase 40 graus. E eu disse assim, é verdade, mas está sendo preparado para o fogo. Aí um cidadão lá falou assim, está todo mundo falando isso aí. Eu falei, não precisa todo mundo falar, só você ler a Bíblia que a Bíblia vai falar para você. Porque a Bíblia tem resposta para tudo. Tudo que você precisar, a Bíblia tem resposta para nós. É só nós lermos. Você quer uma palavra ou quer uma resposta? Leia a Bíblia que ela vai te dar uma resposta daquilo que você precisa ou daquilo que você quer ouvir. Então nós vemos que para mostrar a riqueza da sua graça pela benignidade para conosco, ou pela misericórdia, ou pela bondade de Deus para conosco. O Senhor me salvou, Ele pode salvar a tua vida, pode abençoar a tua vida também. É o que Paulo estava querendo dizer. Sabe por quê? Porque Paulo, ele recebeu tanta de Deus. Ele recebeu as bênçãos, a maior bênção que ele recebeu foi a salvação, mas ele recebeu chicotada também, ele foi preso, ele levou tantas situações difíceis, mas mesmo assim ele disse, combati o bom combate, abri a carreira e guardei a fé. Amém? E que eu e você também possamos guardar a fé. Aí, a palavra nos diz assim no versículo 8: porque pela graça sois salvos por meio da fé. Então eu sou salvo, você é salvo, não porque nós merecemos, porque nós não merecemos nada. Não merecemos nada, mas pela graça e a misericórdia do Senhor, nós estamos recebendo a salvação. Deus injetou em mim e você a fé, para que eu e você possamos acreditar que Jesus morreu na cruz do Calvário e pela graça nós somos salvos. Nós estivemos louvando ao Senhor aqui com o hino que diz assim, que o véu se rasgou. Esse véu se rasgou quando Jesus se entregou. Ele se entregou, o véu foi rasgado, agora você tem um livre acesso de falar com Deus, falar com o Pai. Você, é lógico, você pode pedir para o pastor, pode pedir para o irmão, pode pedir para a irmã, mas você tem um livre acesso, como nós vamos fazer a campanha aqui, ou seja, no sábado, antes que antecipa a ceia, mas não é só nós que antecipa a ceia, não. Você pode dobrar o seu joelho lá no seu quarto, lá na sua sala, na sua cozinha, onde você quiser, no seu trabalho, e você falar com Deus, e Ele está com os ouvidos atentos à oração que você vai fazer. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Isso não vem de você não é merecedor, mas vem de Deus. Então nós temos que glorificar o nome de Jesus. Esse versículo 9 é interessante, e diz assim, não vem de obras para que ninguém se glorie, porque o único que tem que receber glória se chama Jesus Cristo. O único que tem que receber glória é o nosso Deus. Você imagina se só as obras salvassem? Eu faria bastante obras, se chegasse diante de Deus e falasse, eu sou merecedor. Eu fiz bastante obra lá, eu fiz bastante caridade lá na face da terra, eu ajudei tantas pessoas, nossa, eu dei tantas cestas básicas, então eu sou merecedor. Mas aqui a palavra está dizendo assim, que não vem das obras para que ninguém se glorie. Então, o único que tem que ser glorificado se chama Jesus Cristo. Amém? Toda honra, toda glória, toda adoração, todo louvor, toda
tem que ser somente ao Senhor. Porque somos feitura sua. Em Cristo Jesus, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Amém? Então que você continua fazendo a obra de Deus, realizando a obra de Deus. Se você está aqui nesta noite, glorifique o nome de Jesus, agradeça o nome de Jesus, seja grato ao Senhor Jesus, porque Ele te salvou, porque Ele te libertou, porque Ele te deu a salvação. Ah, pastor, mas ainda Jesus não veio, então continua firme. Se Ele ainda não veio, continua firme, porque Ele está voltando. E todas as promessas dele, Ele cumpriu. Todas as promessas que estão na palavra de Deus, Ele cumpriu. Eu vi alguém dizer uma vez que nem todas as promessas Deus cumpre, mas todas as promessas que Deus fez, Ele cumpriu na vida do ser humano, e eu acredito que Ele vai cumprir essa que está pertinho aí, que Jesus está voltando, amém? Então que você permaneça na obra, permaneça realizando a obra, permaneça seguindo a Jesus Cristo, permaneça firme em nome de Jesus Cristo. Ah, pastor, mas eu ainda não aceitei a Jesus. Aceite Jesus como o Salvador da sua vida, e com certeza você vai morar no Senhor em nome de Jesus. Mas a Bíblia também diz que nós temos que cuidar. Você que está de pé, cuide-se para que não caia. Então que eu e você, nesta noite, possamos estar firmes no Senhor, porque Deus é misericórdia. Amém? Deus é bondade, Deus é misericórdia para conosco. Estamos aqui pela graça e misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo. Viemos de Duartina pela graça e misericórdia de Jesus. Os irmãos estão aqui pela graça e misericórdia de Jesus Cristo. Eu gostaria que você se colocasse de pé neste momento e vamos orar, agradecendo pela graça e pela misericórdia do Senhor, porque Ele nos concedeu de estarmos aqui nesta noite. E amanhã nós temos mais a graça e a misericórdia do Senhor estar aqui conosco para nos abençoar também. Eu gostaria que você fechasse os seus olhos neste momento. Vamos falar com Deus? Agradeça ao Senhor. Amém? Vamos falar com Deus neste momento. Senhor, nosso Deus e Pai, Deus soberano, Deus tremendo, Deus maravilhoso, diante da Tua presença, coloca essa igreja, esses amados irmãos, Pai. O Deus amado que o Senhor chamou, que o Senhor escolheu, que o Senhor injetou na vida deles a fé, Senhor, e eles estão aqui te servindo, eles estão aqui te glorificando, eles estão aqui te exaltando. Eu venho te pedir, Pai, nesta noite, que o Senhor possa abençoando a vida de cada um em nome de Jesus. Que cada um possa ser agraciado pelas bênçãos do Senhor, que o Senhor tem promessa, tem prometido, Senhor, e eu tenho certeza que aquilo que o Senhor cumpre, aleluia, que o Senhor promete, o Senhor vai cumprir na vida de cada um, Pai, em nome de Jesus. Alguns estão pedindo portas, outros estão pedindo chamado libertação, outros estão pedindo cura, Senhor, e eu sei que o Senhor está aqui, ó Deus amado, estará realizando, Pai, a vontade desses irmãos, em nome de Jesus, mesmo nós não sendo merecedores, mas pela infinita misericórdia do Senhor, nós estamos esperando as bênçãos do Senhor, em nome de Jesus. Amém?